Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de revisão, né, de parametrização de curvas planas, como a gente havia combinado, tá bom? E nessa aula, aliás, nessa aula composta por alguns vídeos, a gente vai trabalhar, revisar na verdade as coordenadas, parametrização de curvas planas, certo? E a gente vai revisar o conceito, a ideia de parametrização, cálculo com curvas parametrizadas, vamos rever algumas curvas, suas parametrizações, tá? E na próxima semana a gente vai concluir coordenadas polares, né? Talvez na semana ainda comece coordenadas polares. E na próxima a gente vai concluir coordenadas polares, entrar em função com duas variáveis e limites, tá certo? Bom, então vamos ao que interessa. Bom, a ideia de parametrização é a seguinte: a gente viu até cálculo 1, a gente estudou função, né? Curvas representadas por funções. Então, a gente realizava com integrais cálculo de comprimento de arco, comprimento de curvas, área entre curvas, área de superfície de revolução, né? Mas quando a curva não era representada por uma função, então ficava meio complicado a gente resolver a integral e muitas vezes até impossível. Então a parametrização ela resolve esse problema. A parametrização ela na verdade é um ajuste que a gente faz na curva, que não representa a função, tornando uma função. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de duas curvas. Uma que representa uma função, que é uma função quadrática, né, que a gente já conhece, expressão cartesiana de função quadrática, y igual a x ao quadrado. E nós temos outra curva aqui que não representa uma função, tá bom? E qual a diferença? A diferença é que a curva que não representa uma função, ela possui mais de dois pontos, né? Mais de um ponto, em que o par ordenado, o x, ele se repete. Então, por exemplo, aqui, se você pegar cada ponto dessa curva, que é representada por um par ordenado, você vê que cada ponto tem um x diferente, entendeu? E quando nós temos pelo menos dois pontos em que o x se repete, o elemento do domínio se repete, então essa curva não representa uma função, tá certo? A gente sabe que a definição de função é a seguinte: uma função é a relação entre dois conjuntos, né, de R em R, dois conjuntos A e B, em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento no segundo conjunto, entendeu? Então, quando a gente tem mais de um ponto na curva com o mesmo x, então isso aí não está respeitando essa definição, tá bom? Nesse caso aqui nós não temos uma função, né? Porque nós temos três pontos aqui com o mesmo x. Esse x aqui está um pouquinho afastado, mas ele deveria estar aqui, mesmo no cruzamento. Então, três pontos com o mesmo x não é uma função, aqui nós temos uma função. Bom, então, como é que a gente faz a parametrização? Como é que a gente transforma essa expressão, essa curva cuja expressão não é uma função, numa função? Muito simples. Está aqui, ó. Antes, né, embora não seja uma função isso aqui, do ponto de vista cartesiano, mas eu vou chamar o x de domínio, tá bom? E o y de conjunto de imagem. Então, quando a gente vai fazer a parametrização, a gente não considera mais o x como sendo domínio. O domínio vai ser uma reta à parte, uma reta também em números reais, tá? Só que os elementos dessa reta, ou desse intervalo, né, que o domínio pode ser um subconjunto dessa reta, ou a própria reta, e os elementos desse subconjunto dessa reta, ou da própria reta, são chamados de elementos T, tá certo? Que é o novo domínio. Lá no plano cartesiano, quando a expressão cartesiana era a função, o domínio era o x, né? Agora o domínio são os elementos de uma reta, elementos T. O conjunto imagem era um subconjunto do eixo y, ou o próprio eixo y, e agora passa a ser os pontos da curva, ou a própria curva, né, que é composta por pontos. Então, a própria curva passa a ser a imagem da função, que é a parametrização, tá certo? Então, cada ponto desse aqui, ó, representa a imagem. Bom, e a partir daí a gente pode definir, mas essa definição, eu queria mostrar aqui, como ficaria isso aqui, né, se a gente fizesse uma animação com GeoGebra. Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui nós temos o ponto A, né? Aqui nós temos a reta R, números reais, e aqui nós temos o conjunto, né? O subconjunto da reta que vai de α1 a α2, que é o domínio da minha parametrização. E cada ponto desse aqui do plano
que vai desenhar a curva é o conjunto, é o elemento do conjunto imagem, tá bom? Então, quando a gente movimenta, né, o ponto, quando a gente faz com que o ponto vermelho aqui, ó, dos elementos ele descreva o intervalo alfa 1, alfa 2, o ponto do plano aqui, o ponto A, ele vai descrevendo a curva, entendeu? Então, quando a gente fala em parametrização, dá a ideia de movimento, é um ponto que está em movimento, descrevendo a curva, entendeu? E esses pontos que descrevem a curva que compõem o conjunto imagem. Então, essa curva aqui é o conjunto imagem, tá bom? A gente percebe que tem um sentido, né? Porque o ponto saiu do ponto A, né, descreveu aqui e foi até o ponto B. Então, tem um sentido, tá certo? E tem uma velocidade. A gente não percebeu aqui, mas se a gente olhar se a gente olhar aqui com muito cuidado, a gente vai perceber o seguinte, que esse ponto A, ele quando chega nessa curva fechada, ele diminui de velocidade. Que repare, ó, ele vai diminuir de velocidade. Então, uma parametrização, o ponto que descreve a curva também tem uma velocidade. Então, tem uma velocidade e tem um sentido, tá certo? Então, geralmente essa velocidade, como aqui é uma curva, né? Então, propriamente dita, então tem pontos em que o ponto ele tem uma velocidade maior e em outros locais da curva tem uma velocidade menor, tá? Se fosse uma reta, a velocidade seria constante, tá bom? Então, aqui nós temos o modelo, né, da parametrização, é uma função gama que associa cada t, deixa eu puxar um pouquinho para cá, que associa cada t a um ponto da curva. Esse ponto é formado por um x e por um y, que cada elemento desse depende do t, tá certo? Bom, agora vamos para a definição, né? A definição seria a seguinte. Então, a definição é: uma curva caminha ou trajetória no plano R2 é a imagem de uma função contínua real que associa cada t de um conjunto I subconjunto de R a um par ordenado x e y do R2, tá certo? E essa trajetória, esse caminho, é que nós chamamos de imagem da função, tá? E a função, como a gente viu, é a regra que associa cada t do R, ó, do conjunto I, que é um subconjunto de R, tá bom? A um par ordenado do plano. Esse par ordenado pertence ao R2, que é o plano, não é isso? E essa função ela tem o seguinte modelo. É um gama, o nome da função é gama, né, de t, porque o domínio são os elementos t. E o conjunto de imagem é o par ordenado de x e y, em que cada elemento desse depende do t. O x depende do t, o y depende do t, tá bom? E aqui são as três características da parametrização. Uma mesma curva pode ter várias parametrizações, né? Isso é uma característica da parametrização. O que não ocorre com a expressão cartesiana, porque cada curva, do ponto de vista de expressão cartesiana, só tem uma representação, como a gente já conhece. Por exemplo, se eu pegar uma função f de x igual a x ao quadrado, a expressão cartesiana, que é y igual a x ao quadrado, só tem aquela representação. Se a gente mudar um coeficiente aí, por exemplo, se eu colocar 2x ao quadrado, então o formato da curva já vai diminuir, já vai variar, entendeu? Já temos outra função. E aqui não, a mesma curva pode ter várias expressões paramétricas, tá certo? A gente viu também que o ponto está em movimento, portanto, ele tem um sentido, né? O ponto descreve a curva tem um sentido porque está em movimento, tá? E se está em movimento, ele também tem uma velocidade, tá bom? Então, essas características a gente vai observar no exemplo. A gente vai colocar exemplos e vai observando essas características. Bom, então vamos para o exemplo número 1. Função, né? A função afim. E vamos supor que essa função está definida no intervalo de 0 a 3, incluindo 0 e 3, tá? E eu vou parametrizar. Então, eu vou fazer duas parametrizações distintas, tá bom? Então, para parametrizar, como o x é uma função de t, né? E o y é uma função de t, então a gente vai escrever uma função para x, uma função de t, tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, aqui é a parametrização, modelo, né? Gama de t, nós vamos encontrar o x, vou criar uma função para o x aqui, ó, o x de t, e depois pegar o x de t, substituir aqui na expressão cartesiana e encontrar o y de t, tá bom? Então, assim, eu vou criar aqui aleatoriamente uma função x de t igual a 2t mais 1, pronto. Olha, minha função aqui era uma função afim, então eu vou colocar uma função afim também aqui. Isso não quer dizer que eu sou obrigado a colocar sempre uma função afim para criar as paramétricas, não, tá bom? Porque assim, quando a gente coloca outra função com sua função afim, numa função afim, ela pode ter restrições muito bruscas no conjunto de imagem ou no domínio, entendeu? Então, eu vou colocar também uma função afim, 2t mais 1.
Bom, então aqui com meu x, 2t mais 1, eu vou na expressão cartesiana, onde tem um x, eu vou colocar 2t mais 1. Portanto, fica 2t mais 1, dá 2t mais 2, daqui, ó. 2t mais 2. Portanto, o y de t igual a 2t mais 2. Logo, meu gama de t, não coloquei o gama aqui, mas é uma digitação. Logo, gama de t é igual a o x, que eu criei, né? É o 2t mais 1, e o y, que deu 2t mais 2, que foi encontrado a partir desse x aqui. Ok? Então, aqui nós temos uma parametrização. Bom, aqui nós temos o intervalo. Nesse intervalo, de menos meio até 1, foi obtido a partir do intervalo do eixo x, certo? O x variava, né, de 0 a 3. Então, em termos de t, como seria a variação? Muito simples. Você vai aqui no x, ó, que é 2t mais 1, e faz primeiro o x igual a 0. Então, se fizermos 2t mais 1 igual a 0, a gente vai encontrar que t é igual a menos meio, tá bom? E quando o x é igual a 3, a gente vai novamente no x aqui, ó, e substitui o x por 3. Portanto, fica 2t mais 1 igual a 3. Passa 1 para lá, fica 2, né? Então, t é igual a 2 por 2, que dá 1. Então, t é igual a 1. Então, quando o domínio era x, o intervalo era 0 a 3, fechado. E quando o domínio é t, o intervalo é de menos meio até a 1, fechado também, tá certo? Bom, e aqui nós temos o gráfico, né? O gráfico da minha parametrização. Aqui eu tenho um domínio, como a gente já criou aqui, de menos meio a 1, tá? E aqui o conjunto de imagem, né? Que vai de 0, 1 até 3, 4, que é esse segmento azul, tá bom? Bom, repare que esse ponto, aqui é um ponto A, eu coloquei ponto B, mas considere que um ponto A. Um ponto A e aqui um ponto B. A gente observa aqui, as extremidades aqui é o ponto 0 e 1. Isso é fácil encontrar. Para encontrar esse ponto 0 e 1, ou a gente vai aqui, ó, ou a gente vai aqui na expressão cartesiana. Então, começando pelo 0, quando x for 0, puser um 0 aqui, o y é 1. Então, fica 0 e 1, que é esse ponto aqui, ó. Tá? E a outra extremidade é quando x for igual a 3. X sendo igual a 3, se a gente colocar um 3, colocar um 3 aqui, ó, vai ficar 3 mais 1 dá 4. Então, ficaria 3 e 4, que é esse ponto aqui. E eu posso obter também esses pontos aqui, a extremidade, usando a expressão, né, paramétrica. Aqui, por exemplo, quando t for igual a menos meio, então se a gente colocar menos meio aqui, ó, né, aqui eu vou ter o quê? 2 vezes menos meio, né, dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. E aqui eu vou ter 2 vezes menos meio, né, vai dar menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Portanto, ficaria 0 e 1, que é esse ponto aqui, 0 e 1. Do mesmo modo, né, para encontrar o outro, a gente usar o ponto 1 agora. Então, aqui nós temos, colocando 1 aqui no x, né, 2t mais 1, substituindo o t por 1, eu teria 2 mais 1, 3, está aqui o 3, ó. E agora colocando 1 aqui no y, 2t, ou seja, 2 vezes 1, mais 2 dá 4. Aqui 3 e 4, tá bom? Bom, isso aqui é a primeira parametrização. E outro detalhe aqui. Nessa parametrização, eu calculei aqui o comprimento do ponto A ao ponto B, e nós encontramos que dá 4,3, tá bom? Então, aqui nós temos o domínio, né, que vai de menos meio a 1, nós temos o conjunto de imagem, que é o segmento AB, e a distância entre os pontos, né, entre a extremidade do meu conjunto de imagem dá 4,3. Muito bem. Agora, vamos para uma outra parametrização. Então, vou considerar a mesma curva, tá certo? X mais 1. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou considerar o mesmo domínio aqui, ó, de 0 a 3. Eu vou considerar o mesmo domínio, né, do ponto de vista paramétrico. Eu vou usar aqui, ó, o domínio na reta dos elementos t, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, essa parametrização, eu vou escolher o x igual a t menos 1. Tá? Então, se substituirmos t menos 1 aqui no lugar do x, ó, então fica t menos 1 mais 1, que dá t. Portanto, o y é igual a t. Então, minha parametrização ficaria como? O x de t ficaria t menos 1 e o y de t ficaria t. Como eu falei, eu vou usar esse intervalo aqui. Obviamente, se eu for pegar o domínio 0 a 3 e transformar para t, eu vou ter um outro conjunto aqui que não vai ser esse aqui, ó, que não vai ser de menos meio a 1. Mas eu quero colocar o mesmo aqui, ó, de menos meio a 1, para a gente poder comparar as duas parametrizações, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está o gráfico, né? O gráfico, tá vendo? O conjunto vai ser o mesmo, de menos meio a 1.
Só que agora a reta, a expressão, a reta que é representada pela expressão cartesiana x mais 1 é a mesma, tá aqui, ó, é a mesma. O que mudou aqui foi a imagem, né? Sei que a imagem agora ela mudou. Agora, o ponto agora, o ponto A é menos 3 sobre 2 menos meio e o ponto B é 0 e 1. Tá? Se você substituir aqui, ó, no x, aqui é o t começa com menos meio, né? Então, se colocasse menos meio aqui, ó, então, do x, né? Então, ficaria menos meio menos 1, dá menos 3 sobre 2, tá? E colocando menos meio no y, ficaria menos meio. Ficaria menos 3 sobre 2 menos meio, tá aqui, ó. Menos 3 sobre 2 e menos meio. E a outra extremidade do intervalo, que é 1, né? Se jogarmos aqui, vai dar 0 e 1. Tá aqui o ponto 0 e 1. E calculando a distância do ponto A ao ponto B aqui, dá 2,1, tá bom? Bom, então, com essas duas parametrizações, lembrando que aqui é o conjunto de imagem, né? Do AB, o intervalo AB, o segmento AB, o conjunto de imagem, aqui o domínio continua o mesmo. Bom, eu coloquei essas duas parametrizações para a gente ver que a curva, a imagem da parametrização, vai sempre estar contida na mesma reta. Nesse caso aqui, se minha função é x mais 1, que é a função afim, qualquer parametrização que eu fizer, ela vai estar contida nessa reta, né? f de x igual a x mais 1. O que vai mudar vai ser só o intervalo da imagem. Bom, e quando a gente muda aqui, o que implica nessa mudança? A gente fez duas parametrizações. Qual a diferença? A diferença é a seguinte, olha só. Se esse intervalo que vai de menos meio até 1 fosse o tempo, imagine que nós temos uma partícula descrevendo movimento sobre essa reta. Então aqui seria o tempo. Obviamente que a gente não tem tempo negativo, né? Mas quando eu fiz exemplo, eu não pensei na física, mas vamos supor que seja o tempo. Então, vamos imaginar que o tempo aqui, a variação foi de menos meio até 1, dá o quê? Dá 1,5, 1,5, né? Então, 1,5 segundo. Então, em 1,5 segundo, uma partícula descreveu aqui, ó, um movimento de A para B, cuja distância é 2,1. Então, nessa parametrização, a partícula, em 1 minuto e 1 segundo e meio, ela percorreu 2,1 metros, tá bom? E a anterior, no mesmo intervalo, tá vendo aquele tempo, ó, de 1,5 segundo, ela percorreu 4,3 metros. Isso que significa dizer? Significa dizer que nesse caso aqui, a partícula descreveu, né, um movimento com velocidade maior do que a anterior. Tá? Então, a gente mudou a parametrização e a gente encontrou uma imagem maior. Né? A gente conservou o domínio aqui e encontrou uma imagem maior. Isso quer dizer o quê? Que se fosse um movimento, né, a gente poderia associar a velocidade. Então, a velocidade da partícula do ponto aqui que descreve, né, a imagem da minha parametrização, ela foi maior. Tá bom? Isso é muito importante na física, quando eles estudam o movimento de partículas. Né? Tanto na física, o T da parametrização, a gente usa geralmente o T justamente por conta disso, né? Do tempo lá da física. Ok? Bom, então aqui está o gráfico, né, dessa parametrização. Agora vamos mostrar, tá, algumas curvas, né, algumas curvas paramétricas. Porque aquelas curvas que aparecem com mais frequência, né, nos livros de cálculo, enfim, que a gente geralmente se depara com grande frequência com elas nos exercícios. Então vamos lá. A primeira delas, que a gente já estudou também lá no presencial, é a circunferência, né? Então aqui, ó, essa curva, essa expressão paramétrica, né, ela representa uma circunferência, r cosseno de t e r seno de t. Né? Isso é muito fácil a gente ver isso aí, basta fazer x ao quadrado mais y ao quadrado, né, levando em conta que x é igual a r cosseno de t e que o y é igual a r seno de t. Então, quando a gente faz x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente faz a soma desses dois quadrados aqui. Ó. Depois coloco o r em evidência, né? Então fica seno ao quadrado de t, tá? Mais cosseno ao quadrado de t. Como essa parte aqui dá igual a 1, então vai restar apenas r ao quadrado. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao quadrado do raio. E isto é uma circunferência de raio r, tá bom? Então, aqui nós temos a expressão, né, as equações paramétricas de uma circunferência ou de um círculo. Tá? E se o raio fosse igual a 1, ela teria apenas esse formato. Cosseno, né? Depois seno, ou seno depois cosseno. Porque se invertermos isso aqui, o x com o y, não vai mudar absolutamente nada, porque aqui, quando nós fizemos, né, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado,
Não ia fazer diferença nenhuma se fosse cossinal ao quadrado mais sinal ao quadrado, né? Se invertesse, né? Então continuaria sendo a circunferência. Mas aqui, como se fosse uma expressão cartesiana, não teria nenhuma diferença, né? Mas aqui, como nós temos uma parametrização, a gente sabe que o ponto está em movimento, então tem uma pequena diferença. Nesse primeiro caso, né, se a gente for colocar, fazer o gráfico, né, pegar os valores de t é um ângulo no caso, né, pegar os valores de 0, π sobre 2, depois π, 3π sobre 2, 2π, a gente vai ver que essa partícula ela vai descrever, né, a trajetória da circunferência, mas em sentido anti-horário. E se mudarmos o sentido, né, colocarmos o x como sendo seno de t e o y cosseno de t, então o sentido vai ser o sentido horário. Tá certo? Bom, e temos também algumas variações, né, do círculo. Aqui, ó. A variação é quando você faz uma translação. Você faz um movimento do círculo, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Por exemplo, quando o r cosseno de t, né, que é o x, eu somo um valor, então aquela minha circunferência ela vai deslocar, né? Vai deslocar para a direita ou para a esquerda, conforme seja o sinal do valor A, né? Vai deslocar aquela quantidade de vezes que representa aquele número, tá certo? Então aqui a minha circunferência estava na origem, né? 0, 0, então ela deslocou a unidades, no caso aqui para a direita. E o B, ela faz um movimento no sentido, né? No sentido vertical, na direção vertical. Da mesma coisa, da mesma forma, né? Se somando o B positivo, ela vai subir, né, verticalmente. Quando se forma um B negativo, ela vai descer. Tá? Então, aqui nós temos circunferência, né, cujo centro, né, são os pontos A e B. Tá? São os pontos de coordenadas A e B. Tá? E raio R. Tá bom? Exemplo aqui, ó. Gama de t é igual a 2 mais 3 cosseno de t. Né? E o y é 5 mais 3 seno de t. Então, a gente já percebe que o raio é 3, né? O raio tem que estar aqui, tem que estar aqui também. Tem que ter muito cuidado porque alguns exemplos, a gente confunde isso muito, porque alguns exemplos, eles colocam, né, esse elemento aqui diferente desse. Não pode. Aqui é R e aqui também é R. Se for diferente, já não é mais uma circunferência, tá bom? Então aqui nós temos a circunferência de raio 3 e o centro dela é o ponto 2 e 5. Aqui raio 3 e o centro 2 e 5. Ok? Muito bom. Então, vamos agora para um exemplo B. Esse é o exemplo A, exemplo B. No exemplo B, nós temos isso é simples também, que é uma parábola, né? Porque se o x é seno de t, então o y é seno ao quadrado, né? Portanto, aqui é o x, então aqui é o x ao quadrado. Então, esse tipo de ponto faz parte de uma parábola, né? E y é igual a x ao quadrado. Vamos colocar aqui a expressão cartesiana. Pronto. Y é igual a x ao quadrado. E para a gente ver o sentido, né? Bom, sabe que é uma parábola. Agora, para a gente ver a questão do sentido do movimento, né, da partícula que vai descrever a parábola, a gente vai ter que fazer aquele quadro, né, e colocar os valores. Então, nós temos aqui, ó. Aqui vai ser o t, no caso aqui o t é um ângulo, né, que nós chamamos seno de t, então é o ângulo. Então, nós colocamos o ângulo aqui 0, né, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar a parábola, o gráfico da parábola. Então, quando o t for 0, então nós temos o quê? Seno de 0. Seno de 0 é 0. E aqui seria 0 ao quadrado, né? Que dá 0 também. Portanto, nós temos o primeiro ponto aqui, que é o ponto... Pronto. Acho que mais ou menos aqui. Eu acho que é esse ponto aqui que a gente tem que puxar para cá. Vamos ver se dá certo. Então, vou puxar para cá um pouquinho. Então, 0, 0. O outro ponto, né, quando o t for igual a π sobre 2, nós temos aqui o seno, né, de π sobre 2 é 1, e aqui seria 1 ao quadrado, né? Então, daria o ponto 1 em 1. Depois nós temos t igual a 0, t igual a π. Então, seno de π é 0, né? E 0 ao quadrado dá 0. Depois nós temos t igual a 3π sobre 2, que o seno é menos 1. E aqui menos 1 ao quadrado dá 1. Depois 2π. Tá? Seno 2π é 0 e 0 ao quadrado dá 0. Então, vamos colocar os pontos. 0, 0 foi colocado já aqui. Agora o ponto 1 em 1. Ficou um pouco diferente mesmo. Vamos ver se a gente consegue aqui ajustar, né? Eu acho que é aqui.
Então deixa eu ajustar novamente aqui para a gente não ter problema. Agora vai dar certo. Pronto. Então tá aqui. O ponto 1 e 1. Então a gente percebe que houve um movimento, né, nesse sentido, né, até a extremidade desse intervalo. Quando a gente vai para o ponto... depois nós temos para t igual a π, nós temos o ponto 0, 0. Isso quer dizer o quê? Que ele saiu do 1 e voltou novamente para o ponto 0, 0. Então tá aqui, ó. Então o sentido agora já foi o outro, tá vendo? Né? E depois nós temos o ponto menos 1 e 1. Então o ponto menos 1 e 1, olha, tá aqui, ó. Então o sentido é esse. E para concluir nós temos o ponto 0 e 0. Então o 0, 0 ele vai voltar para cá, para a origem. Então você observe que quando a gente faz quando o elemento domínio t percorre de 0 a 360, então o que ocorre? O ponto sai do 0 aqui, vem para cá para o ponto menos 1 e 1, depois volta para o 0, depois vai para o menos 1 e 1, né? E depois vai para o 0 novamente. Então 0, 0, 1 e 1, 0, 0, menos 1 e 1, depois 0, 0. Pronto, aí termina e aí completa, né, uma volta, 2π. E se a gente continuar, né, colocando valores aí para t, ele vai continuar fazendo esse movimento, daqui para cá, e volta para a origem, vai para cá para o menos 1 e 1 e vem para cá novamente. Então vai ficar limitado nesse trecho aí a parametrização. Muito embora a minha expressão aqui cartesiana, a minha curva, né, que é a parábola, ela tem os ramos aqui infinitos, né, para cima no caso. Então, mas a minha parametrização está limitada a esse intervalo aqui. Essa limitação, né, se dá por conta da... Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Se dá por conta da parametrização. Foi usada aqui, ó. Foi usada aqui uma função periódica, né? A gente sabe que o seno ele tem um limite na imagem, né? A imagem varia de menos 1 a 1. Então, quando eu coloco o seno para parametrizar a minha curva, mesmo ela sendo infinita, né, em termos de domínio, o domínio vai ficar limitado. Tá certo? Tranquilo? Bom, exemplo C. Bom, nesse exemplo, nós temos a parametrização de um segmento, né? Um segmento AB. A parametrização de segmento é semelhante à parametrização de uma reta, não é designada como função afim. Agora, é bom a gente usar aqui a gente vai ter umas expressões, né, duas formazinhas para a gente poder fazer a parametrização. E o ponto positivo aqui é que quando a gente pega um segmento, né, com essa parametrização que a gente vai fazer, a gente pode garantir que o t, se o ponto estiver entre as duas extremidades do segmento, ou seja, se o ponto pertence ao segmento, então o t vai estar entre 0 e 1, incluindo o 0 e incluindo o 1. Tá bom? Então a gente tem um controle aí do domínio da parametrização, que fica tudo mais simples. A gente vai utilizar essa parametrização, né, em alguns cálculos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para a gente encontrar essas expressões, né, que vai nos fornecer essa parametrização, em que o t vai estar de 0 a 1, a gente vai primeiro fazer o seguinte. Vamos considerar dois vetores. Um vetor AP, tá? E outro vetor AB. Tá bom? Então, aqui, ó. Um vetor AP e um vetor AB. Bom, dois vetores colineares, um é múltiplo do outro. Se você pegar o menor, multiplicar por um número maior que 1, ele vai esticar. Né? Se você pegar o vetor maior, multiplicar por um número entre 0 e 1, ele vai comprimir, vai diminuir de comprimento. E, obviamente, se você multiplicar por um negativo, ele vai mudar de sentido, não é negativo. Então, assim, eu vou obter o vetor grande a partir do pequeno. Então, eu vou pegar o vetor grande, né, e multiplicar por um número entre 0 e 1 para obter o vetor menor, tá certo? Então, nesse caso, eu posso afirmar que o vetor AP, né, que é o vetor pequeno, ele é igual ao vetor grande, que é o AB, multiplicado por um t. Então, para obter o vetor menor a partir do maior, eu vou ter que multiplicar o maior por um número entre 0 e 1. Então, esse t aqui vai estar entre 0 e 1. Tá? Bom, o AP é P menos A, não é? O AB é B menos A, e aí substitui. Nós temos aqui o ponto P, que é x e y, o ponto A, que é x e y1, o ponto B, que é x2 e y2. Então, se a gente substituir aqui na expressão, a gente vai ter isso aqui, ó. E a gente pode estabelecer uma conexão aqui, uma correspondência aqui de igualdade, né? A gente pode afirmar que x menos x1 é igual a t x2
né, menos tx1, né? Assim como y menos y1 vai ser igual a ty2 menos ty1. Por quê? Porque nós temos igualdade aqui de dois vetores, né? Então, esses dois vetores são iguais, então as componentes correspondentes são iguais também, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, vai ficar isso aqui. X menos x1 igual a t, x2 menos tx1, como está aqui, né? E y menos y1 é igual a t, y2 menos ty1, tá aqui embaixo. Então, aqui nosso interesse é no x, né? Então, a gente passa x1 para lá, né? E depois coloca x1 em evidência, porque ele vai aparecer duas vezes. Ele aparece aqui e vai aparecer também quando a gente passar o x1 para lá. Portanto, colocando x1 em evidência, a gente vai ficar assim. X é igual a x1 que multiplica 1 menos t, mais tx2. E do mesmo modo o y, né? Eu vou passar o y para lá, nós já temos um lá, ó, e aí a gente coloca o y em evidência. Então fica y é igual a y1 que multiplica 1 menos t, né, mais ty2. Então, esse tipo de parametrização, como eu falei, é importante porque quando você... Lógico, como é um segmento, né, eu só vou considerar os pontos que vão estar entre A e B. E nesse caso o t vai estar entre 0 e 1, né, porque a gente viu aqui que a parametrização que a gente usou, né, ela obriga que o t, né, pertence ao intervalo de 0 a 1, incluindo 0 e incluindo 1, tá bom? Então, olhando para cá, olha só. Quando o t for 0, a gente vai encontrar o ponto A. A gente parametrizou daqui para cá, tá vendo? Então, quando o t for 0, a gente encontra o ponto A. Quando o t for 1, a gente vai encontrar o ponto B, né? Olha só. T sendo igual a 0, vai ficar... Aqui a gente vai ter, vou anular, né, o tx2, porque t é 0. E aqui a gente vai ficar o quê? Vai ficar com t vai ser 0, vai ficar x1 que multiplica 1 que dá x1. Então, x é igual a x1. E de fato é, ó, x é igual a x1 aqui. Aqui no y, quando t for igual a 0, anula o termo ty2, né? Aqui t vai ser igual a 0, então vai sobrar apenas y1 vezes 1 que dá y1. Portanto, o y é igual a y1, como a gente pode observar aqui. E quando t for igual a 1, a gente vai encontrar o ponto B. Tá? Então, t igual a 1, olha só, no x aqui, se colocarmos 1 no t, aqui dá 0, então vai embora o x1. E aqui, como t é 1, vai sobrar apenas x2, portanto fica x igual a x2, como nós temos aqui, ó, x igual a x2. E no caso do y, do mesmo jeito, aqui vai dar 0, né? O t sendo igual a 1, então esse aqui vai para o espaço. Como t é 1 aqui, ficou 1 vezes y2, está o próprio y2, portanto o y é igual a y2. Está aqui y2, tá bom? Vamos dar um exemplo. Aqui tem as fórmulas, né? Antes do exemplo que nós temos as fórmulas, e agora vamos para o exemplo. Bom, parametriza o segmento AB. O segmento AB está aqui, o ponto A e o ponto B, né? Coordenadas 2, 3 e 1 menos 4. E aí, basta usar as expressões. Mas antes, vamos colocar o segmento aqui, né? No plano cartesiano, a gente vai colocar o segmento AB, tá? Não coloquei as letras aqui por enquanto. Aqui é 2 e 3, aqui é 1 e menos 4. Bom, então vamos fazer a parametrização. X é igual a x1 que multiplica 1 menos t mais tx2, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar de 1, a gente vai começar daqui para cá, esse sentido, né? Do ponto 2, 3 até o ponto 1 e menos 4, tá bom? Aqui o x1 é 2, aqui o x2 é 1, né? x1 é 2 e o x2 é 1. Então a gente vai colocar um 2 aqui no x1 e vai colocar um 1 no x2. Colocar um bem aqui, ó. Põe o 2 aqui e põe 1 aqui. Então fica 2 que multiplica 1 menos t, né? Mais t que multiplica 1 que dá t. Então quando a gente resolve isso aqui, a gente vai encontrar x é igual a 2 menos t. Tá? Então aqui é a expressão do x. Para encontrar a expressão do y, a gente agora, né, faz um procedimento, só que a gente vai usar y1 como sendo 3 e y2 como sendo menos 4. Né? Observa o sentido da parametrização do ponto 2 e 3 até o ponto 1 e menos 4. Por quê? Porque eu usei x1 como sendo 2 e x2 como sendo 1. Então o sentido é esse, de lá para cá. Do mesmo modo, eu vou usar o y1 como sendo 3 e y2 como sendo menos 4. Então vamos lá. O y3, né, que é a expressão que a gente já a gente viu, a gente deduziu. Então, y1 é 3, está aqui, y2 é menos 4, está aqui. Então, resolvendo essa expressão e simplificando, a gente vai ter que y é igual a 3 menos 7t. Tá? Portanto, fica assim. X de t, 2 menos t, e y de t, 3 menos 7t. Tá? Então, aqui a variável é t, né, e o t varia de 0 a 1, como a gente já sabe. Bom,
E aí o que que ocorre? Como nossa parametrização? Bom, quando t, né, for 0, a gente vai encontrar o ponto 2 e 3. Quando t for 1, a gente vai encontrar o ponto 1 e menos 4. Então, t igual a 0, olha só, puser um 0 aqui, né, e puser um 0 aqui, vou ficar o quê? x2 e y3, que é exatamente esse ponto aqui, ó, 2 e 3. E quando t for igual a 1, então colocando 1 aqui, eu tenho o quê? X igual a 1, tá? E colocando 1 aqui no t, eu vou ter y igual a menos 4. Então, daria 1 e menos 4. Está aqui embaixo, 1 e menos 4. Tá certo? Aqui nós temos a função afim cartesiana, que é essa reta. Deixa eu ajustar novamente aqui, para ficar melhor. Para cá, pronto. Aqui nós temos a função afim, né, que é uma reta. Y igual a 7x menos 11. E como é que se encontra isso aqui? Muito fácil. Nós temos as paramétricas. Se eu quero encontrar a cartesiana, eu tenho duas maneiras, né? Primeira maneira é aquela maneira que a gente já conhece. Eu tenho um ponto A e o ponto B. Então, farro o determinante, né? Aquele determinante que a gente já conhece daquela matriz. X, Y, 1 e coloco dois pontos, completa com 1 igual a 0, que é a condição de alinhamento. E aí você encontra essa equação da reta. E a outra maneira é isolando o t, né? Numa das expressões, digamos, na expressão do x, isolo o t e substitui na outra, né? Coloca o t aqui. Então você vai eliminar o t, né? Quando você substitui, quando você isola o t numa expressão aqui e joga na outra, você está eliminando o t. Então, eliminando o t, vai sobrar apenas uma expressão de x e y, que deve ser isso aqui, tá bom? Vocês tentem aí que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, ok? Bom, pessoal, então a gente vai encerrar, né, essa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tenham assimilado, né? Na verdade, a gente já tinha essas aulas, mas aí foi só uma revisão e espero que vocês tenham agora lembrado alguns pontos que porventura eu tenha esquecido, tá certo? E no próximo vídeo a gente vai fazer a parametrização da cicloide, que a gente já viu também no presencial, e a parametrização da curva de Agnès, tá bom?